Todos estamos sentindo os efeitos das mudanças no clima. São grandes catástrofes como enchentes, deslizamentos de terra, ressacas das marés, mortes de peixes, secas prolongadas, grandes queimadas. E pequenas e particulares tragédias, como o riacho que some, o rio que alaga uma pequena plantação, o catador que não encontra caranguejo. As mudanças climáticas são causadas pelo aumento das emissões de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, gases emitidos pela queima de combustíveis, como madeira, álcool, petróleo, gás e carvão, pela produção pecuária, lagos artificiais e aquecimento dos mares, e pelo uso de insumos químicos na atividade agrícola. Grande parte das atividades da civilização humana utiliza esses recursos para proporcionar o estilo de vida que vivemos. Carros, caminhões, navios, aviões, eletrodomésticos, elevadores, telefones e todos os meios de comunicação, indústrias mineradoras, produção de alimentos. Para quase todas as coisas que consumimos, é necessária uma quantidade crescente de energia. Boa parte dessa energia é gerada pela queima de combustíveis. Outra grande fonte de emissão de carbono são os desmatamentos. As florestas são reservas de carbono em forma de árvores e fontes de oxigênio. Quando elas são retiradas, liberam o dióxido de carbono, que sobe para a atmosfera, agravando o problema das mudanças climáticas. Entre os gases, umidade e outros elementos que compõem a atmosfera, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso são gases que têm como característica guardar o calor que vem do Sol. E isso é muito importante porque ajuda a Terra a manter um ambiente favorável à vida, principalmente à noite, que é o período em que uma parte do planeta não está recebendo diretamente os raios do Sol. Com o aumento da quantidade desses gases na atmosfera como fruto de atividades humanas, então nós temos necessariamente um aquecimento do planeta. Justamente porque uma maior quantidade destes gases tem como resultado guardar mais calor na atmosfera terrestre. Nós estamos desmatando as nossas florestas numa velocidade incrível. Estamos poluindo as nossas águas e utilizando-as numa rapidez incrível, para além da capacidade de reposição, poluindo também a terra com os agrotóxicos que envenenam nossos alimentos. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas cada vez mais estão sentindo e estão sofrendo com as mudanças climáticas, né? Que não deixa de ser um sintoma de toda uma crise de um modelo de desenvolvimento, de uma forma de vida muito atrelada, muito dominada por um sistema econômico, que com consequências que já ultrapassaram a capacidade do planeta. Para alavancar o aumento na produção das coisas que consumimos nas cidades, é preciso também aumentar a produção de energia elétrica. As fontes mais usadas de energia elétrica são as usinas térmicas, que queimam carvão, gás, diesel, emitindo toneladas de carbono na atmosfera. As usinas nucleares, que representam uma grande ameaça a tudo que se encontra em suas cercanias. As usinas hidrelétricas, que afogam grandes extensões de matas ciliares e comunidades ribeirinhas, destruindo tudo o que encontram em sua frente. Se dizem que as grandes barragens, as grandes hidrelétricas, seriam energia limpa, quando comparada aos combustíveis fósseis. Mas essas grandes barragens também emitem gases de efeito estufa, que é o gás metano, ao inundar grandes áreas de vegetação, ao inundar a nossa biodiversidade, e elas não são renováveis porque elas acabam com o modo de vida das comunidades ribeirinhas que dependem daquele rio para a sua sobrevivência. Nós temos também a própria energia nuclear, com todos os impactos e as infelicidades e os desastres que nós estamos vendo hoje, né, sendo propagandeada como uma energia limpa, porque ela não queima combustível fóssil para gerar energia. Mas todo o ciclo de produção, da mineração ao enriquecimento, ao uso final desse urânio, ela também envolve a queima de combustíveis fósseis nesse transporte planetário pelo ciclo do combustível, e ela deixa as pessoas convivendo com esse risco. Porque a convivência com esse risco de desastre já é um impacto social, um impacto psicológico na vida das pessoas. E no Brasil, o que nós temos?
Nós temos uma proposta de ampliar o uso da usina nuclear, inclusive para as regiões do Nordeste. A ganância humana também avança sobre as águas dos rios e mares. As transformações na disponibilidade da água podem acarretar em enormes desastres para a vida no planeta. Acontece que o chamado aquecimento global, ele modifica diretamente aquilo que a gente chama a equação da água. Hoje no planeta, de forma geral, 97,6% das águas são salgadas e 2,4% das águas são doces. E sendo que desses 2,4%, esses 2% estão praticamente nos polos e nos glaciais. Então a chamada disponibilidade de água doce para a humanidade em geral e para os animais que vivem da água doce, ela sempre foi mais restrita do que aqueles que vivem de água salgada. Claro que no mar também tem muita vida, então tem seres vivos que dependem da água salgada. Então há um equilíbrio no planeta até agora que permite que todas essas formas de vida estejam aí. Com o aquecimento global, sobretudo o derretimento dos glaciais, o derretimento das geleiras e dos polos, então a gente vai modificar essa equação. Nós vamos ter mais água salgada e nós vamos ter menos água doce. E isso traz um impacto muito grande, tanto do ponto de vista da elevação dos oceanos, como do ponto de vista da sua expansão, aquilo que se prevê que muitas áreas baixas do planeta, muitas ilhas, vão ser inundadas. Isso faz também com que os glaciais de muitas montanhas e cordilheiras pelo mundo afora, como nos Andes, como na região do Tibete, elas possam se derreter. E muitas populações vivem dessas águas, porque quando esses gelos se derretem, eles formam rios, formam nascentes. Também com a elevação da temperatura, a evaporação da água aumenta muito rapidamente. Só que a água evaporada, ela fica na atmosfera uma semana, 8 dias no máximo. Depois ela volta em forma de precipitação. Ela pode vir em forma líquida, ela pode vir em forma de cristais de gelo ou em forma de granizo, depende das situações atmosféricas. Então nós já estamos assistindo isso. Por que acontecem chuvas de 200 milímetros, 300 milímetros aqui na região brasileira, quando antes isso não existia? Porque tem mais água na atmosfera e quando a água vem, ela vem com uma intensidade muito violenta. Nas cidades, os grandes desastres como enchentes e deslizamentos de terra se tornaram rotineiros. Todos os anos eles acontecem e destroem as vidas de milhares de pessoas. Isso é causado pela ocupação de áreas inadequadas, mas também pelo aumento das chuvas torrenciais, que em pouco tempo derramam grandes quantidades de água sobre a terra. Tem ocorrido a ocupação de áreas onde existia vegetação natural, suprimindo essa vegetação, retirando toda essa vegetação que vem sendo ocupada por área urbana, com a impermeabilização do solo e também com construções baseadas somente em concreto e também asfalto das vias e rodovias, impermeabilizando todo o solo e agravando essa situação. Consequentemente, essa supressão de vegetação, principalmente nos morros, faz com que ocorra a erosão, porque você tira a vegetação do solo, deixa a superfície exposta e no momento de chuva intensa, agravada por esse problema de aquecimento global, de aumento de temperatura, ocorre o escoamento da água por essa superfície, levando toda a terra ou mesmo a cobertura do solo para baixo, fazendo com que os rios sejam assoreados e fazendo com que ocorram também enxurradas no momento de água muito intensa e muito rápida, né? Principalmente quando você já impermeabilizou o solo. Então, todos esses problemas relativos às chuvas, principalmente no verão, vão ocorrer com mais frequência, tendem a ocorrer com mais frequência. E o deslizamento, que é um problema muito grave, principalmente no Rio de Janeiro, também tende a agravar. Há uma espécie de um caos, né, de um colapso do sistema urbano, porque ele não está integrado ao sistema natural. E aí não funciona nem o sistema urbano, o sistema de rodovias, o sistema viário, bem como todos os serviços que estão relacionados, e nem tampouco
funciona o sistema natural, os rios que precisam de suas margens, de suas várzeas para poder receber toda essa água de chuva no momento de cheia. A maioria da população brasileira já vive em cidades e é aí que nós temos grandes problemas em relação ao aquecimento. O maior deles provavelmente está ligado ao transporte, a toda a questão da movimentação da população, seja para ir ao trabalho ou em qualquer outra atividade urbana. Outro problema é a contaminação dos córregos e rios e do solo e da própria atmosfera por causa da questão do lixo e do esgoto que se produz em quantidade cada vez maior nas áreas urbanas. Outro problema é a questão das áreas verdes, das áreas disponíveis de cobertura vegetal para a própria população urbana, para manter um equilíbrio na temperatura urbana. E, finalmente, talvez o mais amplo de todos os problemas é a dependência total da vida urbana à energia elétrica. Todas as pessoas, todas as famílias nas cidades poderiam contribuir gastando menos água, por exemplo. E isso necessitaria menos energia, seja para tratar e depois transportar a água para todas as casas. Mas nós poderíamos, e para isso eles poderiam também colher, por exemplo, a água da chuva e guardar em cisternas para usos determinados que não sejam ligados à saúde. Mas nós poderíamos também, nas áreas urbanas, ter construções que aproveitem melhor a energia e o calor do sol, evitando o uso de energia, seja para aquecer, seja para resfriar os ambientes em que se vive. Por outro lado, todas as cidades poderiam também produzir grande parte da energia que consomem através da energia solar ou através da energia dos ventos. Seria uma questão só de uma definição política de querer utilizar os espaços urbanos, as coberturas das casas e dos prédios para poder produzir energia a partir do sol, especialmente no Brasil, que temos sol disponível quase todo o tempo. As transformações no planeta têm um único propósito: aumentar os lucros através da produção de bens de consumo para a humanidade. Mais conforto, mais riqueza, mais luxo. Mas a despeito dessa riqueza não ser repartida de forma igualitária entre os seres humanos, a pressão feita por essa produção sobre a natureza acaba por se tornar uma ameaça à própria vida no planeta. O grande desafio é a gente aprender com as comunidades tradicionais, com as comunidades indígenas, que a questão é viver muito bem com muito pouco, né? Essa lógica de consumo colocada aí pela sociedade, de consumir cada vez mais, ela tem um limite que a sociedade não aguenta mais. Nós não temos capacidade e condições de continuar consumindo tudo o que se consome. Se identifica desenvolvimento com crescimento econômico. E crescimento econômico é produzir cada vez mais e fazer as pessoas consumirem cada vez mais. Comprar carros, comprar eletrodomésticos e assim por diante. Este modelo de desenvolvimento está acabando com a nossa natureza, está dificultando a sobrevivência da humanidade e vai caminhar na direção de insustentar, não deixar que a vida humana seja sustentável. Para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, é necessário mudar a forma de viver no planeta. Uma das alternativas é a produção agroecológica. A gente tem 3 pilares para a construção da agroecologia. Um é o uso da agrobiodiversidade. Então, é o uso da biodiversidade produzindo serviços ambientais nos sistemas agrícolas. E esses serviços ambientais é que vão nos livrar dos insumos externos, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos ou o uso intensivo de fertilizantes. E por que isso? Porque ao produzir os serviços ambientais, você consegue que os seus sistemas agrícolas eles se autorregulem. Então, por exemplo, se você tem uma árvore que produz frutos e esse fruto atrai o passarinho come a lagarta, que você chama de praga. Então, essa lagarta você não precisa de usar agrotóxicos para matá-la. Então, a agrobiodiversidade é um componente muito importante. Um outro componente muito importante são os solos. E o solo, a gente precisa de começar a tratá-lo com mais respeito, porque se você tem um solo saudável, você terá uma planta saudável. E o que é necessário para ter um solo saudável?
é você ter solo coberto, você está alimentando os organismos desse solo e você alimenta os organismos com matéria orgânica, que são os resíduos, folhas podres, esterco, resíduos, bagaço de cana, palha de café e etc. E por fim, mas que é um componente extremamente importante, no manejo desses agroecossistemas sustentáveis, nós precisamos do conhecimento do técnico, do cientista, mas nós precisamos, como nunca, do conhecimento do agricultor e da agricultora. Então, o que nós precisamos é fazer um trabalho de construção coletiva do conhecimento. Esse conhecimento construído de forma coletiva é que vai instrumentalizar os agricultores a fazer as mudanças necessárias nos seus sistemas de produção agrícola. O problema do ciclo de carbono e das mudanças climáticas chama a atenção do mundo e já preocupa as autoridades. Mas as soluções que estão sendo discutidas ainda não são capazes de resolver o problema na medida necessária. Uma das falsas soluções propostas é o mercado de créditos de carbono. As mudanças climáticas, elas vêm afetando a população não só por conta dos impactos, mas o pacote, digamos assim, o pacote completo que vem das medidas, das políticas, né, que estão sendo implementadas a partir das mudanças climáticas. Um exemplo disso é o mercado de carbono. No protocolo de Kyoto, o mercado de carbono ele foi institucionalizado através do mecanismo de desenvolvimento limpo. Esse mecanismo de desenvolvimento limpo, ele resumindo, seria o seguinte: um país do norte, um país industrializado, ele tem que reduzir as suas emissões em 5,5%, que é o que prevê o protocolo de Kyoto. Isso até o ano de 2012. Só que ele não necessariamente tem que ter essa redução dessa meta completa. Por quê? Porque tem um mecanismo chamado mecanismo de flexibilidade, que ele pode comprar créditos de emissões em países do sul. Então, um exemplo, o Brasil ele tem, por exemplo, um aterro sanitário na cidade de São Paulo. Esse aterro sanitário, ele, na verdade, ele vai, em vez de emitir metano, né, que é com a decomposição do lixo, ele vai transformar esse metano em biogás. Esse processo de transformação seria muito interessante, porque na verdade ele vai deixar de emitir um gás para a atmosfera e vai estar transformando isso em energia. Só que qual que é o problema do mercado de carbono? Esse gás não emitido pelo aterro sanitário de São Paulo, ele acaba se transformando numa moeda de troca, né, um crédito de carbono, por uma termoelétrica na Suécia, por exemplo. Então a termoelétrica na Suécia ela continua tendo as suas emissões, ela não reduz e compra um crédito que está sendo emitido na cidade de São Paulo, um crédito de não emissão. Então, na verdade, o mercado de carbono e com isso o mecanismo de desenvolvimento limpo, ele não resolve o problema, porque ele está só dando a licença de poluir para um outro lugar e não reduzindo, né, de acordo com a meta de redução dos países. Enquanto o ser humano continuará a avançar com garras afiadas sobre os recursos naturais, sem mudar a sua relação com a natureza, não conseguiremos diminuir as emissões dos gases que causam o aquecimento para evitar as grandes e as pequenas tragédias causadas pelas mudanças climáticas. A humanidade está muito acostumada aos hábitos de consumo que nós tivemos nas últimas décadas. E por isso não se dá conta que nós precisamos mudar o nosso modo de vida. Nesse sentido, nós temos que deixar de derrubar as florestas e queimar as plantas. Nós deveríamos, na verdade, recriar florestas. Nós devemos, inclusive, deixar de consumir tanta energia e, com isso, evitar que se construam grandes lagos artificiais que cobrem vales, que deslocam populações e criam também novas fontes de produção de gás metano. Nós deveríamos também evitar o transporte urbano e o transporte de mercadorias em todo o planeta para não consumir tantas fontes fósseis de energia. Então, na verdade, se nós fizermos isto, mas mantivermos o nosso costume de consumo, que na verdade dentro da sociedade de mercado virou um consumismo, isto é, nós compramos muita coisa que não necessitamos, o planeta não vai aguentar a nossa presença nele. Então o que nós precisamos produzir é uma mudança cultural. Nós precisamos fazer que as pessoas pensem a sua própria vida de uma maneira diferente. Pensem a sua relação com as outras pessoas de uma maneira diferente. Pensem a relação com o conjunto do ambiente da vida de uma maneira diferente.
Nós precisamos outra cultura ou outras culturas de relações entre nós. Nós precisamos, na verdade, construir uma outra civilização ou outras civilizações que nos coloquem em uma relação adequada com a terra. Nesse sentido, os povos indígenas estão nos ajudando. Porque nós temos a terra, né, a nossa mãe terra, como a nossa mãe, onde tiramos o nosso sustento. Né? As águas que vivem na terra é como o sangue, né, que corre nas nossas veias. As matas é como os cabelos, né, do nosso corpo humano. Do mesmo modo, as pedras são os ossos da terra. Por isso que temos a obrigação, enquanto brasileiro, enquanto vivente desse mundo, né, preservar o meio ambiente, preservar a nossa mãe terra. Nós não temos a terra como um objeto de especulação. Nós temos a terra como a nossa mãe, diferentemente do que acontece, né, com essa questão do capitalismo, onde as pessoas querem explorar a terra, né, ganhar dinheiro, desmatar, uma série de coisas que acontecem que vai de encontro ao bem viver, né, que é o qual nós procuramos, né, viver em harmonia com a natureza, né, utilizar os espaços que nós temos de forma consensuada, ou seja, utilizar os espaços sem ser preciso agredir o meio ambiente e tirar apenas o que é necessário para nós sobrevivermos nesse mundo, né, que é muito importante para as gerações futuras, que são os nossos filhos, os nossos netos e os bisnetos que virão pela frente, e que nós temos a obrigação de cuidar desse espaço territorial para que possamos acolher as gerações futuras, que são os nossos netos, os nossos filhos e assim por diante.